Fala galera, beleza aí? Bom, para quem não me conhece, tá chegando agora, ou que já me conhece já, permita-me me apresentar ou representar aqui, né, novamente. Eu sou o Rafael, sou o dono, criador aqui do canal Nas Vertentes, que foi um canal criado aqui para falar sobre música, colecionismo e todos assuntos voltados para esse tema, para todo para esse meio aí, musical, discos, histórias, dicas, curiosidades, enfim. E ao longo aqui desses 4 meses aqui de canal, né, que a gente tem aqui já gravado, então a gente tem aqui uma série de vídeos aqui que a gente já publicou aqui sobre todos esses assuntos voltados à música. Discos fazendo aniversário, anos de lançamento de discos, dicas musicais, histórias, enfim. E um desses quadros, que eu chamo assim de quadros, chama Aconteceu na Loja de Discos. E o vídeo de hoje é sobre esse tema. Que, poxa, cada disco conta uma história. Mesmo que você comprou um disco até pela internet, tem algum fato ali por trás, ali que você estava procurando e achou, comprou escondido da esposa, então sempre tem alguma história. E principalmente comprar na loja física. Então histórias bacanas aqui que eu passei, que eu vivenciei numa loja, sebo, enfim, em algum lugar. Eu gosto de trazer essa história. E o disco da vez é esse daqui, ó, de Corpo e Alma Internacional. Foi uma novela aí que foi transmitida ali em 92, acho que ficou até o começo ali o ano de 93. E, poxa, uma novela aí marcante, né? Como eram bastante as novelas antigamente. Mas uma história aqui que até tem até aqui o Eri Johnson aqui, que era o gótico Reginaldo da capa. Eu tinha 10 anos na época da novela e adorava ver. Eu não fui muito de assistir novela assim, mas quando as poucas que eu assisti, essa de Corpo e Alma foi uma delas. E lembro, pô, ele fazia o gótico Reginaldo, ele era todo assim, trevosão, assim, andando assim na rua, mas chegava em casa, tomava até chinelada da mãe, achava bem engraçado. Poxa, e é uma novela aqui que ela ficou marcada pelo caso lá, né, da Daniela Pérez, que foi, poxa, já sabe lá, né, Guilherme de Pádua, Paula Tomás, esposa, né, desse ator aí, Guilherme Tomás, fazia um par romântico com a Daniela. Aí armou uma emboscada lá e acabou fazendo lá, aquilo lá que vocês já sabem, né. E, poxa, aquilo lá eu lembro que foi tão marcante que até eu tava na praia, lembro, eu tava em Itanhaém. Até no jornal, nos outros dias, estava lá, né? Metade da capa era falando da notícia, dessa notícia aqui da atriz, e outra parte era sobre o impeachment do então presidente Collor. Então, poxa, pra ver como que foi marcante, né? Dividir capa de jornal, os noticiários na época, enfim. E o seguinte, né? Como que eu cheguei aqui falar sobre aqui o disco? Álbum de novela, geralmente até comecinho dos anos 2000 ali, era, era, era uma forma legal de conhecer várias músicas, mas anos 80, 90, as novelas, as trilhas eram matadoras, né? Eles tinham 12 músicas, 12 artistas diferentes, até 24, às vezes era 12 nacional e 12 internacional, dividiam assim os discos ou os CDs na época. E era forma era praticamente coletâneas. Podia se deixar em casa, era como se estivesse na rádio tocando, festa, podia animar muito a festa, enfim. Eu lembro que eu comprei a fita cassete, comprei numa feira. Também eu estava em Itanhaém, casa de família, né? Tinha muito disso, né? O pessoal viajar, ir com a família, passar Natal, Ano Novo. Hoje meio que se perdeu um pouco disso aí, né? De se juntar famílias, parentes, cada um tá na sua família, enfim. Isso é outro papo, né? E eu tava lá, né, em Itanhaém, passando lá, né? Feira livre, igual acontecia há 15 anos atrás, tinha DVD, vendia nas feiras. E 20, 25 anos atrás, CDs piratão. E lá em 92, era a fitinha cassete. Comprei a fita cassete aqui a trilha assim, da novela, que eu já gostava. Poxa, eu vi aquilo lá direto, a fita era em casa, ou ia viajar, ou ia, sei lá,
parente lá com a mãe, com o pai no mercado, mas colocava fitinha e ficava escutando. Lado A, lado B, volta, poxa, ouvia assim até os outros ficarem assim com a exaustão, né? Essa fitinha eu ouvi tanto que até, acho que depois provavelmente num rolo aí de carro aí, meu pai ele fazia muito isso, né? De pegar carro, trocar, vender, e acabou, certamente essa fita foi embora junto com um desses carros aí, né? E poxa, velho, aqui a trilha, falar um pouco aqui da trilha, aqui tem Snap, né? Rhythm is a Dancer, que era até não, uma das cenas dessa novela aqui era Clube das Mulheres, que ficava essa música tocando. Tem Elton John tocando The One, foi sucessão também na época absoluto. Arrested Development, Mama Always on Stage, que era tipo um grupo assim meio de hip hop, mas não aquele hip hop das ruas, com mensagem, gangsta, nada disso. Era um negócio mais dançante, assim, pessoal meio roupa mais colorida. Mais ou menos aqui que as meninas lá do Salt and Peppa fazia, né? Como som assim, tipo hip hop, mas mais de dançar. E tem também o Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, Swing Out Sister, Am I the Same Girl, tudo música assim que era estourada aí, toca até hoje aí nas rádios aí, né? Principalmente os flashbacks. Tem também, tinha Tori Amos, né? Música Crucify. Tori Amos era uma cantora, tava em meio que ascensão assim na época, né? Hoje tá meio. Pelo menos aqui no Brasil não se ouve falar mais dela. Até algumas músicas aqui, que Godê Sexual, Lúcio Dalla Caruso, música italiana, diferente assim, né? Não é música dançante, mas uma música bacana. Simple Red, né? For You Babies, Baby Roots, Rock Me Baby. Aí tem aqui, né? Cover Girls, Wishing on a Star, que era a música personagem da Yasmin, que era que vivida pela Daniela Pérez, filha da atriz lá, a Glória. A atriz que é filha da Glória Pérez lá, que é a diretora lá a escritora lá da novela, né? E, poxa, toda cena que ela aparecia, essa Yasmin, tocava essa música. E tem aqui, Richard Marx, também, que era o cantor ali no começo dos anos 90, fazia bastante sucesso, música Hazard. E tem, claro, como toda trilha de novela, tinha umas coisas mais obscuras aqui. Por exemplo, tem aqui uma música chamada Sweet Raga Music, Nabi Clifford, Traffic Lights, tocando uma música chamada Comedy, que, assim, música mais obscura. E uma picaretaça aqui chamada Clericó com Cola, Você Tá Muito Boa. Canta num portunhol aí, bem sem vergonha, né? E, poxa, isso aqui eu ouvi tanto, 92, 93, e que até depois que sumiu a fita, eu nunca mais escutei, assim, as músicas. Claro, Red Hot, o Simple Red, assim, já, hora ou outra toca no rádio, ou pego o CD aqui em casa e escuto, tal, do artista. Até que um dia eu tava... Isso tô falando de 92, 93, aí anos depois, de 2004, 2005, eu tava aqui no centro de Santo André, tinha ali, bem lá no centro, tem um viaduto aqui que liga, né, Santo André, ela é dividida aqui na Avenida dos Estados, tem um rio. E tem praticamente um viaduto meio que liga as duas partes, vamos dizer assim. E a parte que liga, assim, embaixo lá da parte do centro, tem um camelódromo lá embaixo do viaduto, várias barracas, roupa, mas lá tinha também a loja do Carnão, que era um cara que vendia CDs, vendia LP, CD, então, poxa, eu gostava muito de ir lá, ficar trocando ideia com ele, um cara bem bacana, pegava até nosso telefone pra falar se chegasse alguma coisa, enfim. Eu tava lá conversando com ele e tal. Aí já apareceram lá, acho que dois caras lá com uma sacolinha lá, perguntando se ele comprava, se ele tinha interesse de comprar disco e tal. Ele falou que não, que ele tava meio cheio, que não tava comprando, mas pediu pra ele dar uma olhada. Aí ele olhou assim tal, né, a sacolinha e tal, falou, não, realmente não tô comprando. Aí os moleques já iam embora, eu pedi pra ele, posso dar uma olhadinha aí? Aí eu peguei a sacolinha, era uma sacola parecia aquelas coisas lá de acho que era de colocar no carro, quando manda lavar o carro, coloca lá no câmbio, uma sacolinha lá, poucas coisinhas dentro. Aí a hora que eu peguei, a hora que eu vi CD lá na mão dele, eu, caramba, mano, isso tem CD? Assim, tipo, pensei, né, falei, puxa vida, depois de tantos anos eu vou ter tô vendo isso aqui de novo.
Aí olhando lá os CDs e tal, eu perguntei pra ele, viu, quanto que você me faz? Eu tenho endereço aí. Eu falei, quanto você paga? Eu falei, meu, eu tenho R$ 5 aqui na carteira, nota de 5. Tá bom, serve. Não, tá pensando assim, né? Tá brincando, mano. 5 conto, meu. Puxa, aqui saiu só na época e não teve relançamento, reedição. É só novela clássica que tem relançamento. Trilha sonora, relançamento. E foi o que eu fiz. Dei era 5 conto, ele me deu uma CD da Billie Holiday que tinha lá. Na época eu só conhecia de nome, queria até ter uma chance de conhecer. Eu falei, fica com esse CD também. Me deu da Billie Holiday e peguei esse aqui de Corpo e Alma. Eu, caramba, meu. Aí a hora que eu cheguei em casa e comecei a escutar, meu, parecia que fazia, sei lá, dias que eu não ouvia. Que, as músicas mesmo que estavam aqui enterrada na mente tantos anos, comecei a cantar, fluía assim com uma naturalidade que nem parecia que estava tantos anos que eu não escutava as músicas. Então, poxa, pessoal, essa foi a história que eu coloco aqui. Aconteceu na loja de discos. Foi, né, num sebo, foi numa banca do saudoso Carlão, né, felizmente ainda durante ali a época da pandemia ele veio a falecer, né, mas fica aqui as histórias, memórias. Esse aqui é o terceiro vídeo da série. E se vocês tiverem também algum caso que vocês lembram marcante aí das histórias que se passaram em loja, divide aqui, pode contar aí nos comentários, que é sempre interessante. Eu gosto de ler essas coisas, relatos aí do consumidor, do fã, de quem comprou, enfim. Então, beleza, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Em breve falarei outros também sobre fatos da loja de discos e convido vocês a olharem aqui no canal. Já falei sobre 2 já. Falei sobre um do AC/DC e um do Língua de Trapo. Histórias bem interessantes, beleza? Então é isso aí, galera. Obrigadão pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.